Okay, so the first question today is from Primeira Namananda. pergunta é de Namananda, Namananda in Poland says, Hare Krishna, dear Guru da Maharaj. Polônia. In the Ele Adi diz, Hare Lila, Krishna, querido chapter Guru Maharaj, 9, text no Adi Lila, 24, we capítulo read about the 9, Chaitanya texto tree. 24, It also nós lemos says sobre that a árvore when de Sr. Chaitanya. Chaitanya's Também disciples diz and que admirers o spread discípulo de Sr. throughout the Chaitanya e entire world, admiradores does it mean that back espalharam then por the todo o message mundo. of Sri Isso Chaitanya significa got to que, every nessa part of the época, world? a mensagem de Sri Chaitanya chegou a toda parte do mundo? Um, well, no, it Guru doesn't. Maharaj diz, Um, não significa isso. the conception of the world, if you O will, conceito do mundo of Krishnadas Kaviraj Goswami was probably a de little Krishna das smaller Kaviraj Goswami than era our provavelmente um pouco conception of menor the world. que a nossa The concepção do world, mundo. I think, O mundo, in this context, refers to the world nesse contexto, se of refere his ao mundo experience in time and place. da sua experiência, tempo e lugar. To give you an example Para te dar um of exemplo that, there is a famous disso, statement tem in uma one of afirmação the famosa Puranas, em um dos Puranas, that a Senapati, a great general, que um will appear Santapati, um grande and general, spread vai aparecer e espalhar Krishna consciousness all over the world. consciência Maybe de not a Krishna por Purana, todo o but mundo. it's a famous statement. Talvez não um Purana, mas é I think uma everybody afirmação, um can verso quote from famoso. it, referring to Eu, a great eu esqueço devotee. de onde vem, And se in the referindo a um grande time devoto. of E nesse Chaitanya tempo, Mahaprabhu, let's say in the tempo 17th de Chaitanya century, Mahaprabhu, 1600s, no século probably, XVII, would be after the 1600 e passing alguma of coisa, Chaitanya Mahaprabhu and the passing of Chaitanya depois Mahaprabhu. do That prophecy que Mahaprabhu amongst the e devotees Nityananda at the Prabhu deixaram time o mundo, was essa thought to profecia have entre been os devotos, fulfilled no momento, by foi pensado one of the ser adopted cumprida sons of Janava. por um His name dos was filhos Virabhadra adotados de Goswami, Janava. because he went Seu through nome era Virabhadra Goswami, porque ele foi all the mais foreign além countries. de todo, ele foi Because he went aos outside of países estrangeiros. Ele saiu the more immediate area of à área mais imediata of concern and so forth for the devotees. Now later, para os centuries devotos. later, E depois, séculos depois, Prabhupada, and arguably rightfully so, discípulos de this pertains to Prabhupada Prabhupada. He took it all over the world. disseram que esse verso que está So, falando de Prabhupada, ele their conquistou perception of todo the mundo. world is larger. It doesn't mean to say that Então a sua Krishna's concepção do Kaviraj mundo era maior. didn't know Não that quer there dizer were que Krishna Kaviraj lands não across the sabia ocean que or something like havia that, although terras depois do oceano, maybe alguma coisa Columbus assim. hadn't quite sailed yet, or maybe Mesmo que just provavelmente about Colombo that time não to tinha viajado para lá discovered the Americas. durante esse tempo para The Europeans encontrar thought it was flat and so descobrir as Américas. So, no, it doesn't Os mean europeus pensavam que era that plana. it spread all over to what we call the populated industrial world, today. Mas não significa que se espalhou por As I todo often mundo, say, I should como que o mundo industrial como a gente conhece hoje. E como eu sempre dito, that in my como eu sempre digo, experience, the nature of the na minha material experiência, world is a that it's always natureza do itself mundo material in different, in é new que and está more sempre ways se as to what expressando it a si is, mesma, em in diferentes e terms of novas details, formas, how ao que large ela it é, is, em termos de detalhes, quão grande é, things about information, if you will, about coisas people. sobre Of course, that informação, changes because people change, sobre their brains pessoas, change, and their e bodies change, o and things curso, like isso that. muda, as pessoas mudam, o Express cérebro muda, themselves os and so corpos forth. So mudam, in many e ways, anyway, the world o shows veículo itself. To sobre give os you an quais elas example, se expressam. Eu vou te dar um exemplo. in mathematics, it's thought that Na matemática, é either pensado mathematical que equations which tell us something que about equações material matemáticas, world, a detail about the a world and how quais it nos works, conta are alguma either coisa sobre o mundo material, um detalhe sobre formulated o mundo, by como funciona, mathematicians or by são discovered. formuladas por And they're matemáticos predominating. ou elas são That is, they've been descobertas. discovered.
E a perspectiva predominante é que elas são descobertas e elas estão dentro da natureza. Então vamos tomar a equação de Einstein, como ele descobriu. Quando eles descobrem essas equações, são epifanias, como eles pensaram do nada, eles tiveram um sonho. Então a mecânica quântica, essa perspectiva em 1920, a gente não sabia disso sobre o mundo. Até mesmo a ciência moderna vai falar sobre isso. Should be wrapped around, the fact, or within the fact that the seers, the rishis, então, uma pessoa, séculos antes, então, os rishis, os visionários, os sábios, os sadhus, os Vaishnavas, Krishna Kaviraj Goswami, estavam preocupados com o mundo de um ponto de vista muito diferente. Estavam se preocupados com o mundo interno. E não com quantos países tinha, o mundo externo, quão grande é a física, a biologia, a química desse mundo. Eles não davam a mesma importância a eles como esse mundo interno, a natureza da consciência e do ser. Em geral, sua perspectiva no mundo é que, para colocar em duas palavras, como Krishna fala no Gita, é um lugar de sofrimento e é temporário. Então, se você gosta, você não pode mantê-la. É Maya. A palavra Maya significa, um dos significados é medir. Então, pensar que você pode medir o mundo, trazer dentro da sua palma, a palma do seu intelecto. Isso é uma ilusão que as suas descrições vão ser compreensivas e continua se mostrando que falar de Bhagavan. Nós poderíamos capturar dentro da nossa inteligência, nós não podemos nem capturar a sombra dele, do seu reino. Qual é o que é a sombra? A sombra é o mundo material. Então, alguns pensamentos sobre isso. The next question is from Mark Batten. A próxima pergunta é de Mark Batten. Ele pergunta: bom dia, Guru Maharaj, Pranams. Eu estava pensando qual a diferença entre Krishna e a glorificação dos sábios de Krishna, sobre Krishna. Eu diria que tem mais sobre Krishna do que qualquer glorificação de Krishna pode conter. E os sábios estão sempre... Ananta Sesha está sempre glorificando Krishna com milhares de bocas. E ele não consegue compreensivamente capturar a virtude, a beleza, a glória de um passatempo de Krishna. Tem um verso nos Sutras de Vyasa, o Brahma Sutra. Alguém pode, talvez, me lembrar, não consigo lembrar o sânscrito, mas está falando sobre o fato que a última verdade está mais além da capacidade da mente ou das palavras para capturar Então, essas palavras não são um veículo apropriado para ir lá. Você tem que ir mais além dos pensamentos, mais além de palavras. Então, Shankar, ele vai traduzir isso para dizendo que você deveria estar quieto. E nós vamos dizer, a interpretação é que você não pode dizer o suficiente. Você não pode parar de falar sobre ele.
não significa que palavras empoderadas por sábios que tiveram experiência e estão tentando relacionar não são valiosas como veículos, mas palavras em si mesmas são incapazes de completamente capturar, completamente descrever todo o que tem que ser conhecido sobre Krishna, que é ilimitado. Krishna mesmo não sabe os limites do seu próprio ser, porque não tem limites. So I hope that helps. Então eu espero que isso ajude. There's another part, I think separate question, but from Mark E tem also. uma segunda parte, do Mark também. Segunda pergunta. Eu gostaria de perguntar sobre o que parece aparente. Em Goloka, Krishna está mais no humor de amor para seus tipos de devotos, causando alguma tensão dentro dele mesmo, enquanto em Gokula ele parece estar mais animado pelo amor dos devotos por ele. Isso não é dizer que nenhum desses aspectos sentimentais de Goloka Gokul não estão presentes dentro de si mesmos, mas eles talvez são mais prominentes. Eu escutei que Lord Ram, Lord Krishna e Lord Gauranga, eles tomam nascimento porque eles são chamados por devotos puros. Você poderia me abençoar com o entendimento sobre essas diferenças e me apontar a um texto relevante? Obrigado, seu devoto Mark. E Guru Maharaj disse, eu não tenho certeza do que você está perguntando, mas a diferença entre Goloka e Gokul é um tópico básico. Em essência, eles não são diferentes, porque eles são constituídos do mesmo bhava. Entretanto, quando você diz a diferença entre Goloka e Gokul, em Gokul você está se referindo ao Prakata Viva, porque tem um Gokul em Goloka, o qual é o centro de Goloka. Se eu entendo corretamente, você está perguntando sobre a diferença entre o Prakata Viva e o Aprakata Viva. E o Prakata Viva, ou Lila Manifesto, é manifesto por causa do desejo intenso dos devotos avançados em separação por Krishna. Então, Krishna diz no Gita, he says, I come to and reestablish Dharma. Eu venho e restabeleço o Dharma. E livro destruo os não crentes e protejo os devotos. Isso é do 4º capítulo do Gita. E são 3 versos de Krishna falando sobre porque ele descende. E o predominante é para os devotos. E um produto secundário é para eliminar os ateus e estabelecer Dharma. Ele vem para proteger os devotos. E o que significa proteger os devotos? Eles estão se queimando no fogo de separação dele. Então, esse tipo de devotos avançados, ele é atraído a eles. E aparecendo no espaço humano, no Prakata Lila, porque a humanidade é uma manifestação de amor com todos os seus para cima e para baixo, comparado ao céu e ao inferno. Você tem um pouquinho dos dois aqui, o bom e o mal, o estágio humano. Em si mesmo, facilita a
attraction, so to speak. I've often referred to it A as perseguição do amor que parece com o humano. Essa atração, rather than with scenery. eu geralmente me refiro a isso ao drama que está na sua cidade. But that's the broad answer. So I don't know what you were referring to. Essa é a resposta mais ampla. Eu não sei se você estava se referindo a alguma tensão em Goloka, talvez você possa repetir a pergunta. Ele disse, em Goloka, Krishna está mais no humor de transbordando por amor para os seus tipos de devoto. E ele disse, eu não sei o que você quer se referir à atenção no Lila Manifesto. Eu não sei o que você quer dizer por tensão. Sem mais clarificação, eu não posso responder. Eu poderia dizer também que o Prakata Viva é predominado por separação. E o Aprakata Viva é predominado por união. Então, Prakata Viva, por exemplo, Krishna aparece estar fora de Vrindavan por um período de tempo. E depois parece ter reunião. E ele falou sobre a tensão, sobre a existencialidade. Ele disse, eu não sei o que você quer dizer por isso. Se é a intenção de Krishna sobre a sua existência? Ele pergunta, ele se questiona quem ele é. Eu já disse que a sua perseguição de raça, a qual está sempre uma preocupação que está sempre acontecendo, é encontrada no Prakata Viva, no Viva Manifesto, pela realização durante o Rasa Viva, que a experiência de Radharani de raça é maior que ela teve mesmo. Que é a mesma qualidade, mas a quantidade é diferente. No caso dela, cria uma crise existencial nele. No Prakata Viva, eu pensei que eu era o rei de raça. E isso dá nascimento a Chaitanya Lila, que eu comparei com um tipo de crise existencial. Mas isso é no Prakata Viva. So the next question is from Anadi Krishna. Então, a próxima pergunta é de Anadi Krishna. Yakshamash. So, Anadi Prabhu is asking, Dear Guru Maharaj, I really Anadi enjoy Prabhu perguntou, querido Guru Maharaj, eu realmente gosto de escutar ao Kirtan de Akin Chanadas Babaji. Você conheceu ele pessoalmente? Você não poderia contar um pouco sobre esse devoto extraordinário? Obrigado. Ele disse, eu conheci Krishnadas Babaji algumas vezes, quando eu primeiro vim a Mayapur, no convite de Prabhupada. Então o Ia foi quando completou essa casa de convidados, que não estava realmente completa, teve um problema, mas eu estava ficando nessa cabana de palha e Krishna Babaji veio. E ele falou que eu me tornei um bom sannyasi. E eu já me encontrei com ele em Vrindavan algumas vezes, mas eu nunca falei com ele. Eu era famoso por seu Kirtan, ele era próximo a Prabhupada e Sridhar Maharaj. Ele tinha grande consideração a ambos deles. Ele costumava ir anualmente num lugar sagrado, ele tomava o pó de lá, o nascimento o lugar de nascimento do seu guru.
O Guru, ele chamava Ishvara Puri. Tá falando do nome do Guru de Sr. Chaitanya. Uma vez, um dos meus irmãos espirituais tomou o sannyas de Sridhara Maharaj. Ele foi ao mat de Sridhara Maharaj em Navadvip, porque ele escutou Krishna, porque ele soube que Krishna Das Babaji estava lá e ele queria gravar ele, o kirtan dele. E ele foi lá e o Babaji estava lá e ele colocou o gravador e Babaji Maharaj disse: "O que é isso?" Ele disse: "Eu queria gravar o seu kirtan." O Babaji disse: "Esse não é o ensinamento que você grave, o ensinamento é que você faça kirtan." Mas ele disse: "Mas se você quiser gravar alguém, alguma coisa, vai para cima grave as classes de Sridhara Maharaj. Isso é o que você deveria gravar." E, eventualmente, o devoto gravou todas as conversas de Sridhara Maharaj e transcreveu elas e transformou nos livros Shri Guru Sugrasya, Busca Amorosa do Servo Perdido, Krishna, a Bonita Realidade. Isso foi publicado aqui em Califórnia, aqui na área de São Francisco. Então a gente deve um grande débito a Krishna Das Babaji, a Kincha Krishna Babaji Maharaj, por isso. E eu lembro outra história dele, que algum devoto kirtaniya, que gostava muito de música, foi para Vrindavan, e ele foi fazer Ekadasi com ele, para ter kirtan toda noite. E Babaji Maharaj, ele estava cantando japa. Então ele disse que ele deveria cantar japa com ele. Depois de um tempo ele se tornou impaciente e disse... Ele começou a bater na mirdanga um pouquinho. Kirtan. E eles não conseguiam... Eles estavam lá para música, mas que ser capaz de tomar vantagem do nome, cantar japa. Então ele disse, sem distrações. Ele era muito bom. Trazer a audiência de volta ao foco, onde eles deveriam estar prestando atenção. Eu era muito próximo a Prabhupada e Sridhara Maharaj. Esses são alguns pensamentos sobre isso. Tem um pequeno livro que foi publicado sobre ele por um devoto chamado, que é também um seguidor nosso, um membro de ISKCON. Você pode encontrar isso online. A Kinchana Babaji Maharaj Ki Jai. Kishore Krishna Prabhu just said there's a nice section in Circle. Kishore Krishna Prabhu disse tem uma seção em Circulamento sobre ele também. O ideal dele era Sakyarasa, de Subal. E ele escreveu a Sridhara Maharaj sobre isso, expressando sua afinidade e como ele tinha sido convidado para participar do Lila de vaqueirinhos. E o Gurunisha disse que o livro é chamado Divina Intoxicação. Se alguém estiver buscando ele, você pode encontrar. A próxima pergunta é do famoso anônimo. Pranam, em que momento a tradição de oferecer uma pequena lâmpada de ghee, a imagem de Yashoda amarrando Krishna, começou? E Guru Maharaj disse, não tem princípio. A próxima pergunta. A próxima pergunta é de Krishna Kanaya. E ela diz,
No famoso Vandeham Shri Krishna, nessa oração de Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, capítulo 3, verso 1, não tem menção de Shri Gadadhar. Por que é assim? Obrigado. Ele disse, você não pode citar todo mundo em toda oração. Alguém poderia perguntar por que não estava Advaita aí? Shri Isvara Paraguru. Yeah, so Perdão. and you look through the compositions of Krishnadas Então, se você Kaviraj, ver a composição de Krishna Das Kaviraj, ele tem algumas composições originais lá, nos versos em Chaitanya Charitamrita, glorificando diferentes deidades em diferentes momentos, em diferentes lugares. Você não pode incluir elas todas em um. So the next Que question mais? is from Lalita. in A próxima Brighton. pergunta é de Lalita, She sent em this question, Brighton. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and Hare devotees. Krishna, querido Guru Maharaj e devotos, I was wondering, por does favor, aceitem Vipralambha minhas humildes exist reverências. in the Eu estava pensando, Aprakat Vipralambha Lila, existe or is it no Aprakata only a Viva feature of the Prakat ou é Lila? somente uma característica do Prakata Viva? Nitya Siddha associates of É por the causa disso que have some os associados desire to take Nityasiddhas part do in his Senhor manifest Lila, têm so they desejo can de taste this participar no unity Viva and Manifesto para que eles separation. podem Thank you. provar essa unidade em separação? Well, as I said earlier, Guru Maharaj disse, como eu disse antes, o Prakata Viva é predominado comparativamente por separação. E a união a qual é predominante, realidade predominante no Aprakata Viva. Eu comparei o Vipralambha, ou separação, à maré baixa do oceano de Bhaktirasa. E é fácil de entrar no oceano durante a maré baixa. É mais difícil entrar quando a maré está alta. A gente entra através de separação. Então, o Prakata Viva é predominado dessa forma. E também separação, como eu disse antes, Krishna vai embora de Vrindavan por muito tempo. O mais alto, a separação mais alta para as gopis é experimentado quando ele retorna. Então, quando ele retorna, é o mais alto da união, é experimentado. Tem 4 tipos de separação e tem 4 tipos de união. E eles correspondem um com o outro. Então, a manifestação mais completa, a expressão mais completa de união corresponde à separação por um período longo de tempo, em uma distância grande. Então, a gente não encontra isso no Aprakata Viva. Tem mais... Os períodos são mais curtos de separação, obviamente. Durante o dia que as gopis não podem se encontrar com Krishna diretamente, elas têm que esperar até a noite. Então, a união, nesse sentido, é mais predominante. Mas os ambos lados estão lá, união e separação. E a palavra Vipralambha pertence a Madhurya Rasa. Enquanto união e separação estão lá, em Sakyarasa, em Vatsalarasa, e Dasarasa. Mas o termo que é dado é Yoga e Vyoga. Yoga também pertence a Manjari Bhava, o qual é um tipo de Dasya Bhava, dentro do romanticismo, dentro do Madhurya Rasa, para a heroína, para a Radha. Nesse caso, na nossa Sampradaya. É só um argumento técnico. No Aprakata Viva também tem união e também tem separação. É a separação e a sua expressão maior, como eu estou explicando no Prakata Viva, uma razão para os devotos no Aprakata Viva querer entrar no Prakata Viva. Eu não
Não. Devotos, eles não, eles querem união. Eles querem união de Radha e Krishna. Eles não querem a separação. Eles querem a união. Como as serventas de Radha querem a união de Radha e Krishna. Os amigos íntimos de Krishna, os Dharmasakas, eles querem a união de Radha e Krishna. E quando tem a separação, eles se identificam com a separação de Krishna ou como Radha se sente. E eles estão sentindo essa separação através dessa identificação. É intenso. Mas o desejo é a união. E a separação faz a união mais atraente, mais doce. Yes, it's true. Arguments can be made. Sim, é verdade. Argumentos podem ser feitos que separação é maior que união, é melhor que união. Mas eu não acho que a gente pode olhar a separação como um objetivo. Para desejar separação. Nós poderíamos olhar em um senso relativo, você poderia desejar sentir separação de Krishna. Como as Gopis sentem, como os amigos de Krishna sentem, como os habitantes de Vraja também, quando ele não está presente. Eu quero... Esse é o ponto de entrada. Então eu não olharia a esse fato que o Prakata Lila é predominado por separação como um desejo para os descendentes de Goloka querer tomar parte no Prakata Lila. E, na maioria das vezes, eles não estão pensando no Prakata Lila. A gente tem um exemplo disso em Gopal Champu. Eu acho que Krishna, o autor Jiva Goswami, pois, de certa forma, o contexto é o Aprakata Lila e dois bardos vêm e eles são expertos em contar histórias e pôr a vida das pessoas em música e poesia. Eles estão em uma missão, eles sabem o passado e o futuro. Então, Nanda Maharaj arruma uma assembleia para eles recitarem a vida passada deles. E eles recitam o Prakata Lila. Então, tem um exemplo, uma instância dos devotos no Aprakata Lila, contemplando o Prakata Lila. E eles estão desfrutando essa narrativa. O melhor que eu posso dizer é que você poderia dizer que tem virtudes ao Aprakata Lila, que é o Lila que é parecido com humanos, é o Lila no teatro humano. Você poderia dizer, baseado nisso, em um senso geral, tem algum desejo em participar nele, no Prakata Lila. Mas eu não enfatizaria isso. O Aprakata Lila é bem compreensivo. E aqueles que estão no Prakata Lila querem entrar no Aprakata Lila. E aqueles que estão no Prakata Lila querem entrar no... ao contrário. Existem versos sobre isso. Mas é só um modo de dizer que os dois são completos. O que mais? A próxima pergunta é de Joe T. E ele estava na chamada semana passada e pergunta em relação sobre o Damodarastaka. Joe pergunta: a corda é consciente? E Guru Maharaj disse: claro, tudo é consciente lá, tudo é. Não tem nada inerte. Esse é o reino da consciência. Quando a gente sai da sombra da existência material e da inertidade da matéria burda, então o eu, a unidade de consciência, entra mais a fundo, no fundo do reino da consciência.
Assim como tem formas na existência material que são derivadas de consciência. Em outras palavras, o mundo material, os constituintes de matéria tomam forma pela influência da consciência. Mahavishnu olha o mundo material, consciência e matéria começa a tomar forma desde o não manifesto modos da natureza, que estão todos em equilíbrio, eles saem do equilíbrio e rajas e tamas e a realidade karmática das jivas vem a se manifestar. Então, consciência está dando forma ao mundo. Em um exemplo crudo, você poderia dizer, se você está vivendo numa casa e está feita de madeira, pedra, fogo, água. Então, tem esses elementos básicos. E o ser consciente causa elas a tomar forma. As formas, as cordas, etc., no mundo material, são produtos, em um sentido, da consciência. Agora, se a consciência olha não fora para a matéria, o que resulta em matéria tomar forma, a consciência olha para dentro, o argumento é, pode existir formas constituídas de consciência, consciência se refletindo em si mesma. E a resposta é, claro, sim, Krishna viva é Krishna, pensando sobre si mesmo, as implicações de si mesmo. E o um se torna dois. Eu sou doce, eu sou açúcar, mas eu não posso provar a mim mesmo. Eu me torno dois, então tem Radha e Krishna. Não é alguma coisa que acontece em tempo, é consciência refletindo em si mesma e as implicações disso causam movimento. Tudo lá é consciência. So the next question is from Shraddha. A próxima pergunta é de Shraddha. E ela está na Inglaterra no momento, ela está na chamada, mas ela mandou a pergunta hoje. Ela diz, Pranam Guru Maharaj, você poderia dizer algumas palavras sobre o significado do maestro espiritual, o Ramana Maharshi? Eu gostaria de saber simplesmente porque eu estou rodeada de alguns dos seus seguidores aqui, onde eu estou na Inglaterra. E eu gostaria de saber o que dizer para eles, para tomar algum conselho de você. E Guru Maharaj disse, o seu ensinamento principal era silêncio, então talvez você não deveria dizer nada. Sorry, you said main teaching is silence. Yeah, his main teaching was to be silent. Então, o ensinamento principal dele era ser silencioso. Silêncio. Ramana Maharshi, eu escutei um grande Gyani uma vez disse que ele não sabe nada de Shastra. Ele realizou de alguma forma, seu conhecimento escritural era limitado. Mas, claro, conhecimento escritural é limitação em si mesmo. Não pode completamente ou compreensivamente capturar a natureza da realidade. E ele fez esse argumento também. Ele argumentou isso. Mas, de qualquer forma, a escritura é importante. E eu acho que a experiência dele, quando nós olhamos de um mapa das escrituras, é bem diferente da nossa, no nosso ideal. Nosso ideal de prema. O ideal dele é o que os Gaudias se refeririam a Sayuja Mukti. Se mergir, unir com o Brahman, dissolver a individualidade sua.
ele olharia a individualidade não somente da mente, dos sentidos, os quais são ilusórios, mas a individualidade da Atma também como uma ilusão. E então, ele expressaria que a realidade última é sem conteúdo, sem consciência. Isso é uma perspectiva monística. Então, de acordo aos Advaitas, o eu, a Atma individual, é uma ilusão. Só existe Brahman. E se alguém pensa que ele é um indivíduo separado de Brahman, é parte de Maya. Claro que a gente discorda disso. Todas as escolas Vaishnavas discordam disso. Mas tem alguma verdade sobre o que ele disse, do ponto de vista Vaishnava, que nós somos todos Swarupakya, significa todas as jivas. Nós temos isso em comum. Nós não somos inertes. Nós somos consciência. Não somos inertes. Nós somos consciência. E nós somos conscientes do fato de que a gente existe. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Isso é uma grande realização. Isso é uma característica dominante do eu. E eu sou. E mostra a si mesmo, até mesmo na existência material. Nós sentimos que nós nos identificamos construído desde da mente e dos sentidos, que eu existo. É a única coisa que a gente sabe, que eu existo. Então, para clarificar a natureza da minha existência e do meu ser, é remover esse sentido ilusório do eu, que sai da mente e dos sentidos. Quando você faz isso, você vem ao sentido que eu existo. E não tem nada diferente que eu. Então, eu sou isso ou eu sou aquilo, é uma ideia pequena comparado ao eu sou. Eu sou isso, eu sou esse outro, pode mudar. Eu sou americano, eu sou indiano, eu posso mudar meu passaporte, minha nação. Eu sou jovem, eu me torno velho. Mas eu sou continua constante. Então, realizar Swarup Gyan é uma coisa grande. Mas seguir desde aí é realizar que a diva, na verdade, existe e tem qualidades de uma relação com o Brahman. É um com o Brahman. Mas não de forma relativa, não absoluta. Que o eu individual é extinguido, mas eu sou é um com Brahman, em um relacionamento. Madam Mohan e eu somos um. Somos na mesma página, mesmo parágrafo, mesma frase, mas ainda tem os dois de nós. Então tem uma qualidade de unidade. É uma relação uma qualidade de relação. Isso é parte do atributo do eu. Então, o eu existe, não é inerte, é consciente de si mesmo, mas tem atributos também, que são não diferentes de si mesmo. É eterno. Para dar um exemplo, um lótus azul, uma flor de lótus azul. O azul é o atributo do lótus. Mas é inseparável, não tem como separar. Você pode dizer que tem azul, aí está o azul, aí está o lótus. Você está apontando para a mesma coisa. São duas coisas diferentes, em um sentido,
mas são inseparáveis um do outro. O Madhava daria um exemplo como as ondas no oceano. As ondas são diferentes do oceano, mas ao mesmo tempo não são diferentes do oceano. Ou para usar nosso termo Gaudiya, Achintya Veda Veda, esses são todos modos nos quais os Vaishnavas diferenciam eles mesmos e suas perspectivas daquelas de perspectivas como o Ramana Maharshi, que eles se identificam como o Dvaita Vedanta. Então, tão grande como sua realização é, do ponto de vista do Vaishnavismo, tem muito mais para ser realizado por o sadhana de Bhakti, o qual vai descobrir seu atributo, o qual inclui conhecimento do eu como servo, conhecimento de outras coisas. Nós reconhecemos que tem um mundo. Ramana Maharshi não reconhece que tem um mundo. Ele diz que o mundo todo é uma ilusão. Nós dizemos que não é o que parece, mas é alguma coisa. É o mundo objetivo, mas tem o mundo subjetivo. Então, eu acho que os Gaudias são generosos em dizer: você poderia realizar seu Swarupa Gyana e entrar em Sayuja Mukti. Mas nós lamentamos que essa é uma grande perda. É uma expressão de Karuna Rasa. Karuna significa compaixão. Pela parte de Narada, quando ele viu que o Brahmana obteve durante o Brahma Vimohan Viva uma relação com Krishna em Sakarasa. Ele lamentou que outros rishis que ele conhecia somente obtiveram realização dessa característica particular do eu. Mas o conhecimento atributivo, o atributo do conhecimento, o atributo de ser o fazedor, o atributo de ser o conhecedor, de ser um experimentador, ser um servo, esses são todos partes dos atributos do eu, que não são diferentes do eu. Então, esses não são realizados na disciplina, que é ensinada por Ramana Maharshi. Então, basicamente, tem uma diferença entre a Dvaita e todas as Sampradayas Vaishnavas. Nós temos um lugar em comum um pouco, mas a gente diz que a gente pensa que tem mais para ser realizado. Então, The next question is from que mais? Sajan. A próxima pergunta é de Sajan. Dandavats Maharaj. Dandavats Maharaj. Eu tinha uma pergunta diferente, mas eu quero fazer uma pergunta sobre esse Sri Ramana Maharshi. Não tem nada gravado dele dizendo que o objetivo da vida é Sayuja Mukti. Ou que só existe Brahman, não tem nada separado, para que se mergir com ele diz Sayuja Mukti é um termo de Gaudiya Vaishnava. É nosso modo de se referir a o que você está falando, nós chamamos de Sayuja Mukti. Tem outras formas de Mukti também. E a segunda pequena pergunta sobre isso é: ele foi visitado por um Gaudiya Vaishnava, Sri Krishna Prema. E Ramana Maharshi pensou muito bem de Sri Krishna Prema. Ele falou muito bem disso. Ele tinha apreciação pelos sentimentos do Gaudiya Vaishnavas e os conceitos. Ele disse Jai Sri Krishna Prema Ki Jai. Outra pergunta que eu tinha era: hoje é o primeiro dia de Diwali?
E tem um número de elementos, os quais são queridos à nossa Sampradaya, sobre Dwali. A primeira delas é o Govardhan Puja. Eu estava pensando se você tem alguns comentários sobre os Gaudiya Acharyas, se fizeram algum comentário sobre isso, sobre esse Dwali. Ele diz, você quer dizer o mês de Kartik? Ele falou, hoje começa os 5 dias de Dwali. Yeah, I know what Diwali. Yeah, of course you do. Of Eu course. disse, eu sei o que Dwali é. There's a Diwali festival today in San Francisco. Festival Dwali, Oh. em São Francisco. Tem um festival em São Francisco sobre Dwali. But no, I don't have anything to say much about Diwali. What I know most about Mas não, eu não Diwali is tenho that, nada para dizer sobre Dwali. during O que eu sei que Dwali é que Diwali is durante Kartik, everybody goes around quando saying Diwali Sukham. Dwali está completa, todo mundo vai e dá doces, dizendo Feliz Dwali, Feliz Dwali. So I really don't. I mean, it's. Então, There are different explanations of it, drawing on different. Tem diferentes explicações The Vaishnava one that de diferentes vivas. Eu acho que o Vaishnava Diwali, which is a festival of lights, Dwali, qual é um festival de luzes, refers to one of the ways se refere a is the Vaishnava way of looking at it. uma forma Vaishnava de olhar para isso. Sua observação comemorando And Sita, after Ram, slaying Lakshmana e Ravana, Sita, returning to depois de matar Ravana, Ayodhya, retornando a Ayodhya, o que é um grande, event. And um evento grande, emocional, transpsicológico. Nos muros do palácio foram iluminados por luzes e lâmpadas de ghee, iluminando o destino para Rama. É um festival de luz. De outra forma, de um ponto de vista filosófico, luz representa iluminação, conhecimento, realização, sair da escuridão e ignorância. É uma celebração de sair da escuridão e entrar na luz, como os Upanishads dizem. Isso deveria ser celebrado. Thank you, Maharaj. Tamasi ma jyoti gamaha. Jyoti. From the darkness come to light. Yes. What else? The next Que mais? question is from Lalita Saki. A próxima pergunta é de Lalita Saki. Jai Guru Maharaj. Ela diz, Jai Guru Maharaj. I have a question about Eu tenho uma pergunta sobre fé. So I You didn't have a doubt. You have a doubt about faith? Well, I have a Ele fala, yeah, I você tem guess. uma dúvida sobre fé? E ela diz, I'm wondering, I guess. Okay. eu estou pensando Nirguna, Nirguna, Nirgun Shraddha. Okay, so faith that is fé, outside of the Nirgun modes of Shraddha, nature. fé So que está I'm fora understanding dos that to modos da be, natureza. you know, faith E eu in entendo Krishna, isso como sendo okay, fé and em devotional Krishna service. Okay. e no So, serviço de so Krishna. in terms of, you know, that Vaishnava Então, em termos faith, de I'm dessa wondering fé where Vaishnava, that faith eu estou pensando se lives. onde Is essa it- fé vive. I guess the ultimate question that I have is it that inherent knowledge, not É esse even conhecimento inherent, it's inerente, the soul, nem mesmo right? That inerente, knowledge é a that- alma, esse that the soul conhecimento is, que a alma is é. it that? Is that what's É isso? becoming gradually revealed? Is É that o what que we're está near- se or tornando is it- gradualmente revelado. Guru Maharaj diz, eu penso que Faith, let's call it a conviction. fé, vamos chamar uma convicção, And uma convicção. it's that conviction derived from E experience. é essa convicção So, Puja que Pata vem Maharaj liked to refer derivada to spiritual da experiência. planets of O faith. Japati Sridhara Maharaj se referiria ao mundo espiritual como planetas de fé, This world, which is o qual seria o oposto desse advanced mundo, by o doubt qual and é question. reinado Sometimes por it's dúvida, it's not even questions. perguntas. We don't even think. Geralmente é tão escuro que não tem nem perguntas. So Nós nem pensamos de onde eu venho, quem sou eu, para que propósito. the upper realm of it is Buddhi.
intelligence, which is the doubting function, the questioning Então, function. o reino superior, que é Buddhi, inteligência, que é a função de duvidar, de questionar. Minha mente, meus sentidos podem se sentir dessa forma, mas é bom para mim. A inteligência pesa essas coisas. Então, inteligência é um reino um pouquinho mais superior da existência material, e pode ser tocado por Shabda, escritura, e pode ser refinado, espiritualizado, Buddhi espiritualizado. Inteligência, Bhagavad Gita fala sobre espiritualizar nossa inteligência, que vai nos guiar para proceder entre as linhas do sadhana e saber ou ver através das escrituras, mais que através das limitações dos nossos olhos ou outros instrumentos. Então tem um mundo de fé e tem um mundo de dúvidas, perguntas, onde a gente não sabe. Então é ignorância. Sridhar Maharaj, ele chamava a terra de casa. Em casa você tem fé, então você move livremente. Você não está se perguntando o que tem aqui, sua mãe te oferece alguma coisa, você não. O que você pôs aí? Você sabe que existe amor, então você simplesmente toma. Se você está numa terra estrangeira, você pode perguntar: o que é isso? Eu não como insetos. Isso é um inseto? Você. É engraçado como algumas pessoas comem em diferentes culturas, até mesmo na Europa. As pessoas francesas comem. Eles não tomam leite. Isso parece horrível, uma pessoa francesa tomar leite. E comem queijo é outra coisa. Mas tomar leite? Então, a relatividade de tudo isso. Mas na terra de casa, casa é o coração, a terra do coração. Nessa terra, a gente vai se mover livremente, onde o Buddhi funciona como servir melhor em dada circunstância. Dúvida não se servir ou se Deus existe, não tal coisa, mas como servir melhor em qualquer situação. Então, o Buddhi está funcionando lá assim. Mas como existem planetas de fé, tem o reino ou o planeta da dúvida. E onde a gente vive. E a gente tem que sair disso. Entrar no completo do eu, comparado ao vazio. Uma bolsa vazia da existência material. Então você tem que... E isso vem da convicção, do saber. Então fé é um tipo de saber. É assim que você está pensando. Tem um tipo de saber. Fé é um tipo de saber que você tem que sai da experiência e você tem que tentar articular sua fé, explicar sua fé, racionalizar sobre isso. Mas não é esse vácuo que os materialistas pensam que fé é, que é uma desculpa para não ser capaz de racionalizar sobre alguma coisa. Não é isso, de nenhuma forma. Fé não é sentar em cima do muro, mas é pular e saber ir junto. Você está sentado no muro, deveria ir para fora, deveria ficar ou ir, até mesmo no latim, qual é a palavra para fé? Eu esqueço, mas implica movimento. Não sentar em cima do muro, duvidar, mas movimento é uma coisa que motiva a gente. Então, o Gita diz, uma pessoa é movida pela sua convicção, que é derivada da sua experiência. Então, fé divina, entendida apropriadamente, é uma convicção que vem da experiência. Saber que é mais além da função da mente e a inteligência em si mesmas. Então, eu chamaria uma convicção que emerge
Não, que sai da experiência. I can't even explain it, but I know it. Experiência significa que eu sei. Eu não consigo explicar, mas eu sei, eu experimentei. Alguma coisa assim. So, yeah, Os- and then of course, and movement, being a doer, an Movimento. agent is Sendo um fazedor, um agente, é obviamente amarrado a isso também. knowing, doing. So Saber, fazer. put faith in there, something like that. Does that help? Isso ajuda? Yeah, I'm still wondering, is there a connection E ela between pergunta, eu estou pensando, existe uma that, what you conexão just entre described, that knowing, isso que você acabou de descrever, esse and saber, e I get, what's it come down to? Is that coming directly from isso está the vindo Atman? diretamente da Atma? Yeah, Is well, that- the Atman, when the Atman knows itself. Maharaj disse, sim, a Atma sabe sobre si mesma, então é um tipo de convicção que nós chamamos de fé. Fé é o procurando por alguma coisa chamada fé. Em outras palavras, você está buscando por alguma coisa. É contingente. É a remoção das dúvidas, o qual é conhecimento. So does faith go Com remoção das dúvidas. Conhecimento remove dúvida. In that sense, you could connect faith to knowledge. Você poderia conectar fé a conhecimento. Knowledge, yeah. Knowing, Autoconhecimento. and the resultant conviction of that compels one to act in a E certain a convicção resultante disso te leva a agir em certa forma, em uma forma iluminada. Fé, convicção. So, think about what is O que é convicção? Well, it derives from Pensa sobre isso. O que é convicção? largely from Deriva de, probably more than anything else. em sua grande parte, provavelmente mais que qualquer coisa, por experiência. Mesmo se nossa experiência é errada, nós vamos ter uma convicção, falando materialmente. Eu experimentei dessa forma, não é assim, mas ainda assim você vai ter uma convicção. Então a convicção vem do conhecimento. É contingente. Fé, dessa forma, é contingente. Uma característica que segue, que vem do conhecimento. Um aspecto do conhecimento, de saber, autoconhecimento. Yeah, I will sit with that and try to act on it and maybe understand more then. Thank you. Okay, yeah. Lohita Saki's editing our book, Birds of the Same Feather, and doing the copy editing. Então ele fala que está editando o nosso livro, Pássaros da Mesma Yeah, Pena. that's where it came from. Tem bastante coisa lá. Ah, ela está fazendo isso, ela está fazendo essa edição e está perguntando sobre o livro. Ele fala, acabou o tempo, legal estar com todos vocês, eu vou estar na Carolina do Norte. E até a próxima semana. Eu espero ver todos vocês lá. Ele fala feliz Doave para todos. Haribol. Shri Guru Maharaj ki jai.